Olá, queridos, bom dia a todos. Saúdo a amada igreja, os irmãos, os amigos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá, no bairro Central, ou Centro. E estamos aqui para, mais uma vez, como diz o nome da nossa escola, né? É uma escola bíblica. Todo domingo nós nos encontramos para um tempo que nós queremos sempre que seja um tempo de qualidade, um tempo de meditação na palavra de Deus, em que de fato nós vamos abrir os nossos ouvidos e vamos buscar a Deus na sua palavra, buscar compreender a sua palavra que nos foi dada como um tesouro eterno, como o meio pelo qual nós somos salvos, porque ela é a verdade. O próprio Senhor Jesus disse isso, está registrado na oração sacerdotal, a chamada oração sacerdotal de Cristo, quando ele, dirigindo-se ao Pai, orou, dizendo: santifica-os na verdade. E aí ele acrescentou: a tua palavra é a verdade. Nós temos um privilégio muito grande, nós dessa geração, porque nós temos a palavra de Deus em mãos. Ela nos foi dada. A palavra também diz, a palavra de Deus está perto de ti. O apóstolo Paulo cita esse verso lá em Romanos. A palavra está perto de nós. Que privilégio que nós temos. Muitos povos, milhões de pessoas ainda não têm a Bíblia na sua própria língua. Daí o esforço de muitos missionários, alguns aos quais, inclusive, nós estamos associados, que buscam contatos com esses povos e aprendem a língua desses povos e traduzem a palavra de Deus para esses povos, para que eles possam ser abençoados pela palavra de Deus, ser salvos pela palavra de Deus, como nós fomos. Então é realmente um privilégio muito grande que nós temos, de poder ver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, sem detença, sem impedimento algum, no nosso país. E isso é motivo de gratidão a Deus também, deve ser motivo de gratidão a Deus sempre da nossa parte. Nós podemos estudar a palavra de Deus dentro da nossa casa, em público. Nós temos essa liberdade de estudar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus. Então nós agradecemos a Deus por isso e queremos cada vez mais aproveitar esse privilégio que Ele nos dá de poder estudar a sua palavra. Então nós vamos orar pedindo a Ele que nos abençoe e agradecendo também por mais essa oportunidade. Oremos. Ó Deus, nós temos o nosso coração muito alegre, Senhor, muito grato, porque o Senhor separou esse tempo para que nós, como igreja, como um povo que te serve e te segue, nos preparemos, Senhor, nos colocamos à tua disposição para que a tua palavra, que será estudada, nos instrua, nos ensine, para que o teu Santo Espírito, que é o autor, como a própria palavra diz, da Bíblia, possa nos instruir, nos ensinar. E sabemos que Ele que está conosco, pelo teu favor,
há de nos iluminar para que nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra diz. E sabemos também que a Tua palavra vai continuar transformando as nossas vidas como ela tem feito para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Nós agradecemos esta oportunidade, agradecemos pelo nosso país. É verdade, temos muitos problemas, Senhor. Às vezes ficamos desanimados, mas mesmo diante de situações como essa, o desânimo é próprio da natureza humana, mas nós temos, acredito eu, muito mais motivos para agradecer ao Senhor por este país do que para reclamar, haja vista que nós, enquanto Teus servos, enquanto cristãos, temos plena liberdade para estudarmos a Tua palavra e para proclamarmos a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por isso. Faz-nos, de fato, estudantes cada vez mais diligentes da Tua palavra e proclamadores da Tua palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que nós possamos proclamar a Tua palavra. Esse é o Teu desejo, essa é a incumbência, essa é a obrigação, na verdade, que o Senhor colocou sobre nós e que nós possamos cumpri-la como é a Tua vontade, ó Deus. Abençoa cada irmão, abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus. Pedimos que Tu levantes esses irmãos, que Tu recuperes a sua saúde, ó Deus, para que eles possam glorificar ao Senhor pela cura que o Senhor dará a eles. E sabemos que eles farão isso, ó Deus. Abençoa aqueles que estão necessitados de encorajamento, de correção até, ó Deus. Faz a Tua obra, Senhor, a Tua boa obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. É o que nós Te pedimos, agradecidos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu estou devolvendo a gentileza, para o Edivaldo. Estou aí já 2 domingos, hoje é o 3º domingo, numa lição. Ele fez a mesma coisa, na lição passada. Aliás, ele foi o primeiro a reparar que realmente parece que no final, aqui na reta final da revista, os capítulos ficaram agrupados, parece, em porções maiores. Claro que cada editor, cada autor aí dos comentários tem o seu programa, não é uma crítica, é só uma observação. Talvez não haja realmente o interesse, e nem poderia haver, de se fazer um estudo exaustivo, desse livro, que é um livro que tem uma riqueza realmente extraordinária, no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. É um estudo mais panorâmico aqui, um estudo, uma espécie de resumo, mas eu concordo com o Edivaldo que parece que ficou meio que agrupado, grupos maiores aí, vários capítulos, e a gente opta por detalhar, alguma coisa a mais. E por isso aí às vezes a gente se delonga, Aí o Edivaldo me ligou: olha, não terminei, posso continuar? Pode, claro, Eu não reclamo não. E tenho certeza que ele também não reclama. E a gente vai aqui sem pressa, mas procurando aí, como eu disse, entregar o melhor dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações também, para vocês. Nós estamos aqui ainda, nessa lição, o desafio das grandes cidades. Está aí a página 74, o início dela, mas nós estamos já na página 77, já caminhando para o final, da lição. Ponto 2, aí, Paulo em Éfeso. Então, localize aí, por favor, o texto, de Atos, capítulo 18, 19, é onde nós vamos. Eu estou aqui com várias Bíblias hoje, mas eu estou sentindo falta da Bíblia, que é o nosso livro-texto. Está aqui embaixo. Desculpa aí, porque tem papelada aqui, aí estava embaixo.
Vocês sabem, né, que o nosso livro-texto é a Nova Versão Transformadora. Dá licença aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. A Nova Versão Transformadora. Então você pode aí pegar a sua Bíblia. Vamos ler. Voltar aí para o livro de Atos. E capítulo 19, tá? Agora o início do capítulo 19, eu vou ler até o verso 11, tá? Então, Atos 19, de 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos e rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Então esse é o texto. Por hora, nós vamos começar aqui. A gente já comentou sobre Éfeso, a gente já falou que era uma cidade grande para os padrões da época, cerca de 300 mil habitantes, a gente já falou que era uma cidade estratégica, era a capital da província romana da Ásia, era uma cidade cosmopolita também, tinha gente de várias regiões do Império Romano que se estabelecia ali ou que passava por ali, já que a cidade estava no litoral ali, a meio caminho da Ásia e da Europa, se você olhar um mapa, você vai ver, aqui você tem a Ásia, aqui você tem a Europa, a Grécia aqui, e aí quase no meio você tem Éfeso, Então os navios que vinham da Ásia normalmente paravam por lá e seguiam viagem para a Europa, já que eles iam sempre pelo litoral, para escapar aí dos ventos e das tempestades. Então era uma cidade importante. E Paulo teve um ministério muito proveitoso ali. Ele passou um longo tempo lá, talvez o maior tempo no que se refere à implantação de igreja. Talvez Corinto rivalize um pouco aí com Éfeso, mas de qualquer maneira Paulo passou pelo menos 2 anos. Ele vai falar 3 anos mais tarde, no momento aqui da narrativa era 2 anos. Então, entre idas e vindas, 3 anos trabalhando com esses irmãos. E tem um incidente aí logo no início que chama a nossa atenção. A gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui. Peço a paciência de vocês. Aliás, já peço desculpas também, que eu prometi colocar um texto sobre, um link, sobre aquela questão que nós colocamos na semana passada sobre Apolo,
nós vamos voltar para essa questão hoje. Eu não coloquei o link, gente, porque depois eu fui olhar o texto com mais cuidado, vi que tinha alguns problemas de compreensão no texto, né? Aí eu salvei o texto no Word, fiquei de organizar, de editar, talvez até colocar algum comentário, mas acabou que, enfim, infelizmente a semana é realmente muito atropelada, tá muito atropelada para mim. Acabei não fazendo isso, mas eu prometo para vocês que eu vou me redimir com vocês, tá? Talvez quando jogar o texto de hoje no grupo, estou falando do grupo da classe, grupo de WhatsApp, né, da classe, eu vou colocar também esse texto aí, que eu prometi na semana passada, tá? Só alertando aí. Mas não esqueci não, tá? Então, nós vamos voltar um pouco para essa discussão sobre Apolo aí, porque nós temos aqui um incidente parecido, né, com aquilo que nós já vimos antes. Se você prestou atenção nas leituras que eu sugeri que vocês fizessem no grupo da classe ao longo da semana, você está mais ou menos com uma ideia na sua cabeça por onde é que nós vamos nessa discussão aqui. O que é que o texto diz, o que é que a narrativa nos diz? Mas primeiro vamos olhar aqui a revista, né? Com todo respeito, né? Eu sempre gosto de dizer isso ao comentarista dessa lição, é o pastor Silas Arbolato da Cunha, com todo respeito à editora, ao trabalho que eles fazem, que é um trabalho realmente muito bom, mas eu vou discordar fortemente da forma como eles analisaram esse texto aqui, tá? Então aí, página 77, você tem o segundo parágrafo, aqui na revista diz assim: depois de um ano, aproximadamente, desde que deixara Corinto, Paulo chegou a Éfeso, onde tinha passado no fim de sua segunda viagem, ainda que tenha permanecido não mais que 3 dias na cidade. Atos 18, 19 a 21. Nós vimos isso na semana passada. Nessa terceira viagem, encontrou um grupo de 12 discípulos que conheciam apenas o batismo de João. Atos 18, de 1 a 7. Mas ainda não acreditavam em Jesus, ficando absolutamente claro que esses discípulos não eram de forma alguma cristãos. Observe que as palavras estão bem fortes aqui, né? Ele afirma com toda a certeza, com absoluta certeza, para usar as palavras dele, do autor aqui, do comentarista, né, que esses discípulos, ele diz, conheciam apenas o batismo de João. Isso não está no texto, tá? Paulo perguntou para eles se eles haviam recebido o Espírito Santo, a gente acabou de ler. Eles responderam: olha, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo faz aquela observação sobre o batismo de João, né? Lembra ou relembra, se você preferisse. Você viu o texto, os textos que eu recomendei essa semana? A gente tem que voltar e ver o que João pregava. E a gente tem que lembrar também que a pregação de João não era a pregação de João, que João pregava no poder do Espírito Santo. Eu vejo aqui uma tentativa, eu diria meio que desastrada, né, de organizar um esquema que eu já vou explicar, né, um esquema interpretativo, mas que pode custar a própria compreensão, digamos assim, maior que esse texto deve ter, e que o evangelho inteiro deve ter. A pregação de João Batista não era a pregação de João Batista, era a pregação do Espírito Santo, era a pregação de Deus, e ela foi completa. Você leu isso essa semana, né? Você me acompanhou aí nas leituras dessa semana. Desde o início, João Batista, ou João o Batizador, até porque ele foi perguntado, vocês lembram disso? Vocês viram, né? Vocês leram. Ele foi perguntado: porventura tu és o Cristo? E a resposta dele qual foi? Diga aí, pode dizer, a gente não está aí presencial, mas você pode falar aí, vire para sua esposa ou para o seu marido, se tem alguém aí do seu lado. Qual foi a resposta de Jesus quando os judeus, no caso, quando as pessoas que estavam lá ouvindo a pregação dele perguntaram para ele:
tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que viria de vir? Peroba, eu sei que o Peroba está aí escutando. Fala para Dona Maria aí qual foi a resposta que Jesus deu quando perguntaram para ele: tu és o Cristo? Muito bem, Peroba. Muito bem. Qual foi a resposta? Não. Um sonoro não. João o Batizador explicou isso claramente na sua mensagem. E provavelmente várias vezes. E isso está registrado na palavra de Deus. Ele deixou claro que ele não era o Cristo. Ele disse: olha, após mim... Quando perguntaram: quem és tu, então? Estou colocando aqui o carro na frente dos bois. Vou voltar um pouquinho, né? Ele falou: não, eu não sou o Cristo. E aí perguntaram: mas quem és tu? E aí ele disse: eu sou voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Uma passagem que, aí eu posso dizer claramente, falava daquele que ia preparar o caminho para o Messias. Ele não era o Messias, mas ele veio, tá, como precursor, preparar o caminho para o Messias. E ele disse, aí sim ele disse depois: após mim vem outro. Eu não sou digno, disse João o Batizador, eu não sou digno até de desatar-lhe as correias das sandálias. Isso aí é uma demonstração de humildade de João. Ele reconhecia o seu papel. Esse trabalho de tirar, né, desatar, só para a gente entender o contexto, de desatar as correias das sandálias, era os escravos que faziam isso. Então, ao dizer isso, João o Batizador, ou João Batista, ele está dizendo: olha, eu sou menos que um escravo de Cristo, eu não sou digno nem de desatar, nem de fazer o serviço que um escravo faz. Sabe que aqui em casa eu sou monitorado quase que o tempo inteiro, né? Porque eu uso aquela minha bota grande, né? Vocês conhecem, né? Então ela tem aquele solado, né? De bota, né? Solado que tem um alto relevo, então aquilo acumula terra às vezes, né? Então, quando eu chego aqui em casa, se eu cometer o erro de passar com aquela bota daqui da soleira da porta, aí eu vou levar uma esculhambação. Se não for da Heloísa, da Fátima, até o Joel agora já está me censurando, porque eu inadvertidamente faço isso às vezes, né? Aí um dia desses eu falei, né? Porque esqueci, né? Aí falei assim: vem tirar aqui. Falei para alguém, né? Vem tirar. Ah, eu venho. Ainda mais agora, né? Que tem toda essa questão sanitária aí. Tá todo mundo meio paranoico com isso. Não vem. De jeito nenhum. Mas tá. Não? Ah, mas tá. Né? Tira essa bota aí. Deixa pra ir. Lava, joga no tapete umedecido aí. Né? Bate no tapete umedecido com água sanitária. Enfim, tem todo um cuidado hoje, né? E naquela época, porque as pessoas usavam sandálias, né? E quando elas entravam em casa, certamente os pés estavam empoeirados. Era o primeiro serviço do escravo, quando o senhor chegava em casa, era justamente ir lá, desamarrar as correias das sandálias, né? Deixar do lado e lavar os pés, né? Do seu senhor e de quem mais o senhor mandasse, né? Então, João diz: olha, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dessa pessoa, né? Então ele diz claramente, ele descreve a pessoa de Cristo e aquilo que ele faria no final das contas, inclusive como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é um texto muito mal interpretado, por sinal, na minha opinião, na minha não, né? Na opinião de várias pessoas. Quem sou eu? Mas quando você pode olhar o texto, né? Talvez a gente vai estudar isso com mais detalhes. E você vai ver, se você prestar atenção para aquele texto, quando João diz assim: olha, a sua pá
ele já tem na mão e ele vai separar o trigo da palha e queimará a palha em fogo inextinguível. E ele diz também: ele vos batizará, esse que vem depois de mim, com o Espírito Santo e com fogo. Vejam, pense na assistência de João. Tinha várias pessoas ouvindo João lá. Algumas daquelas pessoas eram seus discípulos. Outras eram curiosos. Outras eram hipócritas, que estavam lá só porque o povo via João como um profeta. E aí, né, se você é um político, se você é alguém que quer atrair a simpatia do povo, e o povo de repente está encantado por um profeta, esse fenômeno de profetas itinerantes era comum naquela época, assim como é hoje, num certo sentido, né? Então, se você é um político, se você tem pretensões políticas, se você quer ser bem visto pelo povo, o que é que você faz? Já que o povo está reconhecendo aquele profeta lá, e olha que o povo erra, e muito, né? Alguns dos profetas que o povo seguia não eram efetivamente profetas. Aliás, excetuando João Batista, nenhum era, né? Você tem aí um silêncio de 400 anos na história do povo de Israel em que Deus aparentemente não se manifestou, mas a palavra estava lá, sempre esteve, os livros do Velho Testamento estavam lá. Mas enfim, realmente João Batista, com João Batista ou com João Batizador, Deus retoma essa prática de exortar o povo por meio de profetas, né? Então, tinha várias pessoas lá na assistência de João Batista. Inclusive, vocês lembram disso, né? Quando Jesus veio para ele, uma certa ocasião, veio na direção dele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá logo no início do Evangelho de João, um texto maravilhoso, eu gosto muito, né? O texto diz que 2 dos discípulos de João ouviram quando ele disse isso, talvez apontando para Jesus, talvez dizendo: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, imediatamente, esses 2 homens seguiram Jesus. Vamos imaginar a cena, porque é importante. Eu ainda estou no texto, gente, não se preocupem não. Mas vamos imaginar a cena, porque é importante. Você é discípulo de João Batista. E aí, de repente, você ouviu João Batista falar, dizer: olha, eu não sou o Cristo, ou após mim vem outro que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E aí, de repente, vem Jesus e João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você faria? João tinha dezenas de discípulos. Isso nós podemos afirmar com toda certeza. Mas eu acho interessante que a Bíblia diz João, o evangelista, tá? João Batista não escreveu nada, tá, gente? Então, às vezes eu falo aqui, o Evangelho de João não é João o Batizador, tá? João o Batizador não escreveu nada. Ele viveu muito pouco, né? Vocês conhecem a história, eu espero, né? Ele foi decapitado, vocês lembram disso, né? Uma história bizarra, né? Mas tá lá na Bíblia, é história. Ele não escreveu nada, João o Batizador. Quando eu falo o Evangelho de João, estou me referindo a João, o discípulo de Cristo. Mas enfim, 2 discípulos de João o Batizador ouviram quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, o que você faria? Bom, esses 2, tinha vários lá, mas esses 2 imediatamente, eu acho maravilhoso isso, impulsionados com certeza pelo Espírito Santo, eles começaram a seguir Jesus. E Jesus, é claro, né, percebendo, né, e quem sabe até já contando com isso, né, num certo momento, Jesus
virou para eles e perguntou: o que vocês querem? Pois não, né? E aí eles perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, né? Onde é que o Senhor mora? E aí Jesus disse: olha, venham ver. E eles ficaram com Jesus aquele dia. Esse texto é maravilhoso. Não, a gente vai lá, né? É maravilhoso, eu gosto muito, eu gosto demais. Vá comigo, Evangelho de João, capítulo 1. Olha que maravilha isso aqui. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 29, tá? Preste atenção. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Preste atenção. Olha a mensagem que João pregava, gente. Os discípulos de João ouviram isso. Todos os discípulos que estavam com ele. Você lembra desse episódio aqui, né? Foi no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado. Aliás, João nem queria batizar Jesus. Você se lembra disso, né? Ele disse para Jesus: eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim, né? E aí Jesus disse: deixa, vamos fazer as coisas como Deus quer, né? Jesus também dá um exemplo aí extraordinário de obediência, não é? É fantástico, maravilhoso mesmo. E então Jesus é batizado e o Espírito Santo, não é? Desce na forma de uma pomba sobre Jesus. E aí João dá esse testemunho, né? Ele diz: olha, eu vi essas coisas acontecerem, né? No dia seguinte, versículo 35, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. 37, olha que coisa maravilhosa. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Imediatamente, Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Eu acho maravilhoso isso aqui. Vejam o poder de Jesus, o poder da presença de Jesus. Nada no Evangelho é aleatório. Nada. Que horas que era? 4 horas da tarde, aproximadamente 4 horas da tarde. E aí o texto diz que eles ficaram com ele o resto do dia. Se você pensar no tempo judeu, no tempo judaico, tem mais 2 horas, porque 6 horas, o tempo judaico é quando o sol se punha, que eles marcavam o dia, certo? Então, se você pensar no tempo judaico, você tem 2 horas, né? Talvez João, que escreve para um público, né, romano, está pensando no tempo romano, pode ser. Aí você joga então até meia-noite, mas eu acho pouco provável que seja assim, mas vai lá que seja, né? Então você tem o que? Pouco mais de 8 horas. Vejam, essas 2 horas, na minha opinião, talvez 8 horas, se nós pensarmos aí no tempo romano,
foram suficientes para o que acontece no próximo verso, no versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Que coisa maravilhosa, aleluia! Essas poucas horas com Jesus foram mais do que suficientes para convencer André. Encontramos o Messias. Não é maravilhoso isso, gente? Não é maravilhoso? E olha, continua no versículo 42. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Que história maravilhosa. É ou não é maravilhoso? Maravilhoso. Então, preste atenção, porque isso é importante. Eu tô começando lá atrás, para ver se você consegue perceber onde é que eu quero que você chegue. E eu não estou aqui, esse assunto aí de Atos 19 é um assunto polêmico, né? A igreja vem discutindo isso há 2000 anos. Então não quero dizer que eu tenha a palavra final sobre isso, mas eu leio, estudo. Então, a única coisa que eu quero ao colocar esse ponto de vista para vocês é incentivá-los a fazer a mesma coisa e tomar uma posição e tomar uma decisão. Vejam qual era a pregação de João Batista. A pregação de João Batista apontava para Cristo, sempre apontou para Cristo. João Batista jamais quis ter seguidores. João Batista jamais, na sua mensagem, apontava para si mesmo. Ele apontava para Jesus o tempo todo. Você já fez a leitura de hoje? Da classe? Qual é a leitura que está recomendada aí? Você já fez? Eu sei que algumas pessoas já fizeram, porque eu já vi no grupo, né? Tem vários. Quantos tem aí, Fátima, já no grupo? Ah, tu tá sem o telefone, não tem problema. Capítulo 3 de João, para a gente fixar bem esse ponto, tá? Capítulo 3 de João. Eu não sei exatamente qual foi, eu não quis colocar um texto muito grande para vocês lerem, eu acho que eu coloquei a partir do 25 para vocês, mas eu vou começar a ler um pouquinho antes, tá? Ok? João 3. Eu coloquei 25, não foi? Mas eu vou começar a ler um pouquinho antes, tá? Eu vou começar no 22, para a gente entender bem o contexto, ok? Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nós já sabemos que Jesus mesmo não batizava. O próprio João, o evangelista, nos informa. Eram os seus discípulos que batizavam. Mas enfim, nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Então, olha o cenário que nós temos aqui. Nós temos Jesus e João batizando uma região que tinha bastante água, né? Então eles estavam meio que, né, face ao outro, ministérios paralelos. Eu acho muito interessante isso, né? Concomitantes. E aí João nos informa, isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Você sabe que a purificação cerimonial, o batismo, nem é uma invenção judaica. Várias culturas no Oriente, né? Talvez uma coisa que remonte até lá atrás. Isso pode voltar lá para Adão e Eva, nem sei. A Bíblia muito embora a Bíblia não diz isso, mas havia esse sentimento
nas pessoas de que elas precisavam de alguma maneira se purificar para acessar a divindade. E eu não estou falando aqui só de Deus, muito embora Deus seja o único, mas eu estou dizendo que rituais de purificação existem em várias sociedades, inclusive batismos, tá? Antigas. Não é uma exclusividade judaica nem cristã, tá? É isso que eu quero dizer. Então, você tem aqui já uma prática que os judeus já realizavam, esses rituais de purificação. E aí, João, aqui o evangelista, nos informa que surgiu uma discussão. E ele deixa bem claro, aqui, né, a discussão era sobre qual é o melhor batismo, né? Já que Jesus também começou a batizar. E agora, né? E agora? Olha só o que aconteceu. Versículo 26. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, vejam que ele era chamado de Rabi também pelos seus discípulos. O homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Aqui tem uma coisa que revela bem a motivação desses discípulos que foram falar com Jesus. Isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Por favor, preste atenção. Eu não estou divagando. Entenda bem isso, porque isso é muito importante. Vamos comparar com André e aquele outro discípulo. Quando João disse: olha, Cordeiro de Deus é aquele ali. Olha, é aquele ali que tira o pecado do mundo. A gente poderia acrescentar até: não sou eu. André e aquele outro discípulo, eles eram discípulos de João Batista. Mas opa, esse é o homem? Então a gente vai lá. E eles simplesmente abandonaram João Batista. Esses discípulos aqui, nesse ponto que nós estamos, já no capítulo 3, aqui a história é outra. Eles foram, pelo menos eles pensavam, alertar João, né? Olha, aquele homem que o Senhor batizou, aquele que o Senhor deu testemunho, ele está batizando aí perto. E todo mundo está indo para... João, acorda. Rabi, acorda. O senhor está perdendo o seu público. O senhor fica aí levantando a bola desse outro homem aí. O pessoal está indo atrás dele. Vejam, olhem a motivação desses homens. Isso revela muito bem que há discípulos e discípulos, ok? Você está entendendo o que eu quero dizer? Tomara que sim. Há discípulos que Deus chama e há discípulos que simplesmente se tornam discípulos por curiosidade, por uma devoção, por uma piedade, não sei. Mas preste atenção para isso. Mas como João era um homem de Deus, eu acho muito interessante. Olha a resposta que ele deu para esses homens. Preste atenção. Versículo 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Que resposta maravilhosa. Que homem. Que homem. Não é à toa que Jesus vai dizer depois que entre os nascidos de mulher não existia como João. Mas ele também vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que ele. É outra coisa. Um dia nós vamos olhar esse texto com mais cuidado. Mas enfim. Olha a resposta de João, que maravilha. Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Agora, preste atenção, se você gosta de marcar na sua Bíblia, olha aí o que é que João vai dizer a seguir. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Que coisa maravilhosa! Então, aqueles discípulos que continuaram seguindo João Batista, mesmo depois que ele foi preso, literalmente, gente, com toda boa vontade, estavam seguindo o cara errado. Nós sabemos que depois que ele foi preso, alguns continuaram seguindo, porque ele pediu para 2 deles, né, ir lá com Jesus, vocês conhecem essa história, perguntar: és tu
Vejam, que fique bem claro, ele estava preso, talvez deprimido, talvez pensando até, poxa, mas fiz tudo certo, Deus, fiz tudo como o Senhor mandou e estou aqui, acabei dentro desse calabouço aqui, prisioneiro desse rei imoral chamado Herodes. Tu és mesmo, foi a pergunta que ele mandou para Jesus, tu és mesmo aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Digamos que ele deu uma balançada a João. Poxa, mas será? Será que ele não vem me tirar daqui? Talvez ele pensou isso. Ele não é o Messias? Será que ele não vem me tirar daqui? Que sofrimento, que angústia que João deveria estar passando nesse momento. E ele mandou 2 dos seus discípulos lá perguntarem para Jesus: tu és aquele que haveria de vir ou a gente deve esperar outro? Ou a gente tem que esperar outro? Vocês sabem a resposta que Jesus deu, né? Mostrei para vocês na leitura. Na mesma hora, Jesus curou um monte de enfermos, né? Ele fez uma referência lá atrás, a obra do Messias que estava escrito nas escrituras hebraicas. Os cegos veem, os coxos andam e ao povo é anunciada a palavra de Deus. Isso tudo que o Messias iria fazer. Então, na mesma hora em que os discípulos de João chegaram com aquela pergunta, Jesus curou toda essa multidão aí e falou: vão lá, digam para João o que vocês viram, o que vocês ouviram aqui. Parece que essa foi a última vez em que eles trocaram mensagens, porque logo depois João morreu. Então, João, o batizador, o tempo todo alertou: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho para ele. Ele apontou para Jesus. Vou dizer de novo, os discípulos de João Batista que permaneceram, discípulos dele, depois que João até morreu, o John MacArthur chega a dizer, eu não consegui comprovar isso, ele não cita a fonte, mas está na nota da Bíblia dele, né, da Bíblia comentada dele, que havia discípulos de João até no 2º século. Como eu disse, ele não faz nenhuma referência, no 2º século depois de Cristo. Ele não coloca nenhuma referência para a gente checar isso. Eu acho que deveria colocar, né, porque é importante para essa discussão que a gente vai fazer aqui, certo? Mas que fique bem claro, o Espírito Santo usou João Batista para apontar para Jesus, né? Isso é muito importante, né? Eu vou terminar. Fátima tá antecipando a pauta aqui, né? E vamos ver que é uma história bonita. Eu gosto muito também. Só explicando, no casamento judaico, assim como no nosso, mas no nosso é menos forte isso, pelo menos aqui na nossa cultura, no Brasil, tem a figura do amigo do noivo. Aqui a gente chama de padrinho, né? Como eu disse, tem outras culturas que isso é mais forte, né? Na cultura nórdica, por exemplo, aí os países do norte, na Europa, em algumas partes da Europa, nos Estados Unidos, né? É muito forte essa figura do amigo do noivo. O amigo do noivo, ele é escolhido pelo noivo para praticamente organizar a festa, não é, do casamento. Ele tem um papel importante, é ele que fala, né, aquelas palavras lá de às vezes louvação, né, do noivo. Ele conta toda uma história, né, ele faz, né, realmente com que aquela festa se torne inesquecível, né, para aquele noivo. Então é uma figura muito importante no casamento, na cultura deles, né? E João se vale dessa imagem que os seus discípulos entendiam bem para explicar o relacionamento dele com Jesus. Aí ele diz assim, eu vou ler de novo, tá? Aí do 27, João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva.
O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu fico arrepiado. Que humildade. Que homem. De novo, não é à toa que Jesus elogiou esse homem. Não é à toa que Jesus disse, olha, entre os nascidos de mulher, não existe um como João. Um homem que viveu uma vida de sacrifício, um homem que andou errante no deserto, um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e se vestia com peles de animais. Um homem que chegou a ser chamado, inclusive, de endemoninhado. Ele foi xingado pelos judeus. Jesus falou isso por causa da vida que ele vivia, da vida de simplicidade. Foi com certeza chamado de lunático, de louco, de endemoninhado. E agora ele diz, convém que ele cresça, ele tem que se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. De novo, eu espero que esses discípulos aqui de João Batista entenderam a mensagem. Opa! Então tá claro, agora ficou claro pra gente, né? Quem sabe mais alguns foram lá pro lado de Jesus, quem sabe? Nunca se esqueça disso. No cenáculo, quando da descida do Espírito Santo, calcula-se que tinha mais ou menos 120 pessoas. É muito mais que os 12 apóstolos. Matias já estava aí incluído no colégio apostólico. Mas tinha mais ou menos 120 pessoas ali. E o número de discípulos de Jesus só vai crescer depois. Entenderam, gente? Então, a gente precisa lembrar o que João Batista pregava. Eu também fiz vocês lerem essa semana as palavras de Gamaliel. Vocês lembram quando Pedro, né, foi levado lá diante do Sinédrio? Gamaliel falou uma coisa muito interessante também, que vocês devem prestar atenção. Ele disse assim, olha, ele citou dois, Teudas e um outro, né? Também homens, profetas, né, que haviam se levantado, que haviam sido mortos e quando eles morreram, os discípulos dele simplesmente se dispersaram, né? Então o argumento de Gamaliel ali é muito simples. Ele diz assim, olha, não façam mal para esses homens, porque se o que eles estão fazendo é coisa de homens, né? Ou seja, nós podemos dizer até num certo sentido, se Jesus era um mero homem, isso aí não vai dar em nada. Jesus já foi morto, já foi crucificado, isso aí não vai dar em nada. Agora, se isso é obra de Deus, vocês não vão poder resistir a esses homens. E para que vocês não sejam achados, ele diz, lutando contra Deus, porque se isso é obra de Deus e vocês vão para cima dele, vocês estão indo contra Deus. É melhor vocês não fazerem nada. Deixe esses homens. E é interessante que o conselho dele, que foi um conselho sábio, realmente de uma sabedoria impressionante, eles ouviram o conselho e açoitaram os apóstolos e liberaram os apóstolos. Eu chego a pensar, a Bíblia não fala sobre isso, a história não fala, mas será que Gamaliel não foi convertido, gente? Eu gosto de pensar que ali, né, ele que era um homem tão sábio, né? Não aconteceu com Paulo depois, que era fariseu fanático, que foi inclusive aluno de Gamaliel. Pode ter acontecido com Gamaliel, mas de uma maneira menos dramática, como a maneira que aconteceu com Paulo, né? Ele ficou pensando, ele ficou acompanhando, quem sabe, as notícias iam chegando, o movimento dos discípulos, a pregação ousada dos apóstolos. Poxa, eu gosto de pensar, como eu disse, é uma coisa minha, né? Quem sabe? Quem sabe? Mas o ponto aqui que eu quero que vocês entendam é que
a argumentação de Gamaliel faz a gente pensar que havia uma espécie de modus operandi. Esses líderes se levantavam, né? Eles eram mortos e aí o grupo acabava se dispersando, né? Então ele diz, olha, deixa esses homens aí, isso vai acabar, Jesus já foi morto, vai acabar, né? Então, muito embora isso não prove que os discípulos de João Batista se dispersaram, mas eu acho que nós podemos pensar, como eu disse, que isso pode ter acontecido com eles. Vocês já chegaram até onde eu penso, né? Vocês já chegaram até onde eu quero que vocês cheguem, né? Eu não concordo com essa afirmação de que os discípulos mencionados aqui no livro de Atos, capítulo 18, eram discípulos de João Batista. O texto não diz isso. O texto diz simplesmente que eles eram discípulos. Claro, alguns comentaristas vão dizer, mas o fato de dizer que é um discípulo não quer dizer que é crente, não quer dizer que pode ser que fosse pessoas. Jesus tinha, né, centenas de milhares de seguidores que estavam lá no domingo, né, dizendo Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e estavam lá na sexta-feira dizendo crucifica, crucifica, na madrugada, na manhã de sexta-feira. Isso é verdade, havia sim pessoas, né, já comentei aqui, que não eram discípulos de fato de Jesus. Porém, voltando para o texto de Atos, eu vou trabalhar mais esse argumento, certo? E vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Vamos retornar para o texto, tá? De Atos capítulo 19 e vamos ler novamente com cuidado, com calma, tá? Sem afobação. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso. Ele já tinha estado lá antes, a gente já viu isso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês percebem a pergunta? E não é qualquer pessoa que está perguntando. Quem é que está perguntando? Hein? É Paulo que está perguntando. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quantos descrentes você pergunta se ele recebeu o Espírito Santo? Aliás, a gente nem pergunta, esse é um ponto, né? Mas vamos pensar em Paulo aqui. Paulo está conversando com esses homens, porque se esses homens eram descrentes, alguém duvida que Paulo fosse capaz de entender isso? Alguém duvida? Então, nós temos Paulo aqui, né, perguntando para pessoas: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí, eu sinceramente, com todo o respeito, eu me surpreendo com certas notas que eu vejo na Bíblia, né, nas Bíblias comentadas de alguns teólogos. Tem um que chega a dizer claramente: Paulo estava em dúvida. Paulo não tinha certeza se aqueles homens eram crentes ou não. Por isso ele perguntou, porque ele queria que eles falassem. Gente, desculpa, mas eu acho que tem aí uma forçação de barra tremenda. Elias, peraí, cuidado. Pastor Ego, o senhor está ouvindo essa pregação? O senhor está assistindo? A Bíblia não diz que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente crê? De novo, a Bíblia diz sim. Paulo vai dizer isso mais tarde numa carta. Adivinhe para quem? Adivinhe para quem? Adivinhe. Não precisa adivinhar, vocês sabem. Peroba, fala aí para Dona Maria. Onde é que Paulo vai escrever mais tarde? Vai dizer: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Na carta para que igreja? Já falou? Muito bem, Peroba. Para os Efésios. Nós lemos esse texto na semana passada.
No capítulo 1, Paulo vai dizer, olha, em quem também vós, ou seja, no Senhor Jesus Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, depois desse incidente aqui, Paulo vai escrever para os Efésios e vai dizer, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, algum tempo depois. Então, como é que eu vou entender esse texto aqui, Elias? O que eu devo perceber então? Nós estamos num momento de transição aqui, gente. O que aconteceu com esses discípulos aqui, que na minha opinião eram discípulos de Jesus, mas peraí, Elias, como é que pode um discípulo de Jesus não saber sobre o Espírito Santo? Pode, queridos. Você leu essa semana, você viu quando foi que Jesus falou e detalhou a obra do Espírito Santo? Ele fez isso para os 12. E quando ele termina esse discurso sobre a obra do Espírito Santo, quando ele faz lá a sua oração, Judas não estava mais nem lá. Então eram 11, uma plateia menor ainda. É possível um crente não conhecer o Espírito Santo, ou não saber da obra do Espírito Santo? Olha, eu vou dizer uma coisa, hoje eu acho bem pouco provável, certo? Porque quando a gente vai pregando, a gente já vai com o pacote todo, a gente já tem. Outra coisa que você precisa entender, olha, eles não tinham isso aqui, certo? Nós temos hoje, nós temos livros, nós temos a Bíblia, que é o principal, nós temos livros de teologia sistemática, nós conseguimos entender, até porque a revelação progressiva de Deus, ela já foi colocada para nós. Lembra que eu comecei dizendo que nós somos abençoados, muito abençoados, e ao mesmo tempo que nós somos abençoados, há uma responsabilidade enorme sobre nós, porque nós que conhecemos essas coisas, nós devemos pregá-las, nós devemos nos aprofundar no estudo, nós devemos levar para as pessoas. Mas entenda, queridos, né? Naquela época poderia sim acontecer de alguém que entendeu a mensagem de João Batista, que foi batizado no batismo de João Batista, né? Que sabia que Jesus era o Cristo, ainda assim não tivesse o Espírito Santo. Porque Deus, dentro do seu propósito, dentro da sua revelação progressiva, Ele queria autenticar, Ele queria demonstrar a sua obra, manifestar o seu nome a essas pessoas. E Ele fez isso no dia de Pentecostes, com aquela manifestação lá. Depois eu vou comentar sobre a questão das línguas, vou falar mais sobre isso, certo? Não se preocupe não. Ele fez depois com aquele grupo de samaritanos, a mesma coisa. Isso foi importante, porque o próprio Jesus disse, os judeus pedem sinal. O primeiro grupo de discípulos eram judeus. Então esses homens, o Espírito Santo precisava dar essas demonstrações, porque na humanidade dele, na humanidade daqueles homens, eles precisavam ver isso. E eles vão testemunhar, eles vão dizer, nós vimos isso aqui no livro de Atos, olha, aos gentios foi dado o mesmo dom que nós recebemos. Então, as línguas, Paulo vai dizer isso, inclusive, mais tarde, são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, para aqueles que não acreditavam que Deus fosse capaz de dar esse dom, inclusive para os gentios. Então você vai ver os judeus, porque todos eram judeus lá no cenáculo, tá? No dia de Pentecostes, recebendo o Espírito Santo dessa maneira. Você vai ver os samaritanos recebendo o Espírito Santo dessa maneira, mais tarde lá com Pedro. Você vai ver a casa de Cornélio recebendo, e isso foi importante, nós já estudamos esse texto aqui com o Edivaldo, isso foi importante, né? Quando Pedro estava falando lá, ele não tinha nem terminado a argumentação toda, né? Mas o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas e elas falaram em línguas, profetizaram, e os judeus que estavam com Pedro ficaram impressionados com aquilo. E depois Pedro se defendeu lá no concílio de Jerusalém, dizendo, como é que eu poderia recusar o batismo dessas pessoas? Como é que eu poderia recusar a comunhão com elas, se o próprio Deus me revelou que Ele estava purificando essas pessoas, que Ele estava salvando essas pessoas, que Ele deu
para eles o mesmo dom que ele deu para nós no princípio. Eu acho interessante essa marcação histórica que Pedro faz na sua fala. E ele foi convencido, e a assistência de Pedro foi convencida, e o concílio terminou, o primeiro concílio lá de Jerusalém, daquela maneira maravilhosa como terminou. A gente já estudou isso aqui. Então, nesse momento, preste atenção, nesse momento de transição, né, Deus organizou as coisas dessa maneira. Então Paulo pergunta para esses homens se eles haviam recebido o Espírito Santo, e eles falam na maior honestidade, né? Olha, nós nem sabemos do Espírito Santo. Então, nós estamos em Éfeso, nós estamos na Ásia, está bem distante de Jerusalém. A mensagem do cristianismo foi se espalhando, mas ela foi meio que, né, nesse momento ela foi meio que como o próprio Apolo que a gente viu lá atrás, né? Como que aconteceu com o próprio Apolo, que veio lá de Alexandria, no Egito, né? Mas que também só conhecia o batismo de João, né? Mas vou dizer de novo, na minha opinião, já era crente, na minha opinião e de muitos outros, né? Já era crente, já tinha o Espírito Santo. Você não vê isso acontecer com Apolo, mas aqui você vê acontecer com esses 12 homens. O número é significativo, parece que Deus quer marcar isso, né, na história, mas provavelmente eram mais de 12. Ele diz uns 12, né? Ele não dá tanta certeza, mas enfim. De qualquer maneira, eu acho muito interessante a gente prestar atenção para isso. Então Paulo esclarece, Paulo diz, né, que o ministério de João apontava para Jesus, né? E Paulo diz que eles foram... E o texto diz, versículo... Vamos ler de novo, né? Versículo 4. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então esse é o texto. Espera aí, Eliezer, tudo bem, eu tô entendendo aí a tua argumentação, mas tu tens que convir que isso é bem diferente daquilo que a gente já aprendeu. É verdade, mas eu vou dizer de novo, né? O meu irmão, pastor Ivanildo Trindade, ele me deu um livro. Ele me deu não, né? Ele deu para eu guardar, mas o livro está comigo até hoje, graças a Deus, né? O livro se chama Entendes o que lês? É uma pergunta. Vocês lembram quem fez essa pergunta? Foi Filipe, né? Foi Filipe que fez essa pergunta para o eunuco lá, o alto oficial lá da rainha da Etiópia, né? Quando ele estava lá no carro. Vocês lembram a história? Entendes o que lês? A Bíblia precisa ser entendida. Isso é um fato. São 2 professores de seminário que escreveram esse livro. É um livro pequeno, né? Mas é maravilhoso esse livro. É o Fee e o Stuart, né? Eu gosto demais. Eles falam de hermenêutica, de exegese, como se eles estivessem conversando com você, né? Eu gosto demais do livro. É um livro antigo, mas enfim, não sei se está sendo reeditado. Eu acho que eu devo até pesquisar isso, mas eu vou ver. Mas eu acho interessante que logo no início do livro deles, ele diz: olha, a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos ciências, nós temos todo um conhecimento elaborado sobre como nós devemos ler a palavra de Deus, como nós devemos extrair do texto aquilo que o texto diz. Nós devemos nos preocupar. Há técnicas para que você se aproxime de um texto antigo, procurando compreender o que esse texto diz. Mas eles dizem isso na introdução: nunca se esqueça de que você tem o bom senso e você tem o Espírito Santo, que pode lhe ajudar a compreender os textos. Eu acho muito interessante, não é, que ele tenha dito dessa maneira, tá? Que eles tenham se manifestado dessa maneira, porque esse é o ponto aqui. E outra coisa, não existe distinção entre batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Não existe, nem aqui nesses textos nós vemos isso. Eu vou dizer de novo,
né? Onde é que você vai precisar o batismo, por exemplo? Tem alguns que é fácil. A gente sabe por exemplo, André, que era discípulo de João Batista, João o Batizador, ele provavelmente se batizou, o batismo de João, certo? Tá? Esse aí é certo, tá? Mas o irmão dele, Pedro, não foi batizado. Natanael, Filipe, não sei. Os outros apóstolos, não sei. A gente deve tomar muito cuidado, dizer, não, primeiro a gente é batizado nas águas, depois a gente é batizado com o Espírito. Vou dizer de novo, mais tarde, Paulo vai escrever para os Efésios e vai resolver essa questão para nós. Ele vai dizer, olha, você é batizado com o Espírito Santo quando você crê. Ele vai dizer isso. E por que ele diz isso para os Efésios? Agora eu vou dizer para vocês, porque por causa desse incidente aqui, provavelmente já havia esse ensino errado de que você precisa, né, ser batizado nas águas e depois você precisa que o pastor ore, coloque a mão na sua cabeça e aí você vai receber o Espírito Santo. Isso não é verdade, gente. E aí você vai falar em línguas, e aí você vai, né, ter todas essas manifestações aí. Não, não é verdade. Paulo vai dizer para os romanos também que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, vocês já leram esse texto também, que eu já dei para vocês nas leituras da semana, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós não precisamos fazer confusão aqui. Elias, então por que alguns intérpretes colocam esse texto dessa forma, dizendo que esses homens não eram crentes? Porque eles defendem uma escola chamada cessacionismo, uma escola teológica, que não acredita que alguns dons, que algumas manifestações do Espírito da era apostólica valem para a nossa era agora. Falando português bem claro, eu vou colocar os textos, os links no texto, no grupo da classe, para que você possa se aprofundar um pouco sobre isso, já que são 10 e 12 e a gente tem pouco tempo aí para terminar a nossa lição. Então, o teólogo que está comprometido com essa escola interpretativa, que é uma escola muito forte, sobretudo entre os conservadores, ele precisa dizer que essas pessoas não eram crentes para ele explicar, né? Olha, elas não eram crentes, Paulo pregou o Evangelho, elas creram em Jesus e aí elas foram batizadas no Espírito Santo. Desculpa, mas isso não está no texto. O texto não diz isso e não está claramente ou absolutamente claro que essa interpretação que esse grupo faz é a interpretação correta do texto. Certo? Eu quero deixar isso bem claro para vocês, né? Então por que Paulo fez dessa forma ou que o Espírito Santo fez dessa forma? Vou dizer de novo. Porque naquele momento de transição do judaísmo para o cristianismo, Deus quis marcar cada grupo que vem. Você pode acompanhar isso se você quiser, eu vou anotar aí de novo para você perceber, mas o que aconteceu aqui é aquilo que vai se repetir, né, outras vezes, certo? Tá? De novo, no próprio Pentecostes houve essa manifestação, ok? No Pentecostes o Espírito Santo desceu, tá lá línguas como de fogo, não eram de fogo, ninguém saiu com cabelo chamuscado dali, né? Com cabelo cinza, como diz o Silas, meu querido sobrinho neto, né? Ele olha para o meu cabelo e diz assim: tio Elias, por que seu cabelo está cinza? Você pegou muito sol, seu Elias. Tio Elias, você pegou muito sol, seu cabelo está cinza, né? Ele está preocupado com o meu cabelo. Ninguém saiu com o cabelo cinza dali, né? O texto é claro, um som como de um vento impetuoso. Ninguém saiu com o cabelo desalinhado. A gente vê filmes, né, que procuram ilustrar esse ponto. Perigoso, muito perigoso isso. E alguma coisa, e voa vela, e voa candelabro, e voa pergaminho, e o pessoal fica lá se segurando nas cadeiras. Nada disso, o texto não permite esse tipo de interpretação. O texto diz um som como, parecido com um vento impetuoso.
Eu, quando assistia filme de terror com os meninos, quando eles eram mais novos, né, eu gostava de fazer isso com eles, né? A gente tá assistindo o filme aí, de repente eu começava. Aí, primeiro eles... é o senhor, né? Eu gostava de dar esse efeito sonoro para ele. Deus, não sei porquê, ele quis talvez para que a gente lembrasse do texto lá de João: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes para onde vem nem para onde vai. Assim todo que é nascido do Espírito. É decisão de Deus, é Deus que salva. Assim como o vento entra por uma janela e sai pela outra, sai pela porta, e você nem sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, é discricionário de Deus salvar as pessoas. Talvez para que a gente lembrasse desse texto, Deus permitiu que as pessoas ouvissem esse som como de um vento impetuoso, e que aquelas línguas como de fogo aparecessem. E aí os caras pegam lá o texto de João Batizador dizendo: vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, e dizem: olha, a igreja precisa de fogo. Não, desculpa, fogo no Novo Testamento e também no Velho Testamento é purificação, é juízo, muitas vezes, castigo mesmo. Eu não peço fogo para a igreja, sinceramente, nas minhas orações. Não peço. Até mesmo porque se João Batista disse que Deus daria, a gente não precisa nem pedir. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Segure aí, aguente aí o tempo, né? Porque eu vou falar disso porque é importante. Para mim, quando ele diz vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, para aquela assistência ali que era composta de descrentes, ele está dizendo o que Deus diz na Bíblia toda, né? Se a mensagem não te salvar, ela vai te condenar. Se você não for salvo pela mensagem do Evangelho, você vai ser condenado por ela. E a ilustração da pá e do trabalho que o agricultor fazia, o que era que o agricultor fazia? Pegava a pá, colocava na peneira, jogava o grão para cima no vento lá que é forte, e aí o que acontece? Se você já coou areia, você sabe o que acontece, né? Você já coou areia, vocês aí homens, né, que trabalharam aí na casa de vocês, construindo a casa de vocês. Quando a gente faz isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se bate um vento, toda partícula leve, toda palha, toda coisa, ela vem para cima de você se o vento vier. Os agricultores faziam isso, até hoje fazem em alguns lugares. Eles jogam, né, os grãos para cima, o vento leva a palha, espalha lá pelo chão, o grão fica na peneira, eles guardam o grão, depois eles pegam a vassoura, varrem toda aquela palha e jogam no fogo. É uma ilustração muito forte que João usa, João o Batizador. E ele diz claramente: olha, se vocês não forem salvos, vocês serão condenados. Queimará a palha em fogo inextinguível. Está lá, é só ler o texto. Então vejam, o objetivo de Deus aqui, na minha opinião, é que a gente entenda esse período de transição. E Eliezer, como é que fica então? Eu quero dizer claramente para vocês que eu sou um cessacionalista. Eu acredito sim que alguns dons da era apostólica, né, que o Espírito Santo distribuiu fartamente, como o próprio João Batista disse que Deus não dá o Espírito no conta-gotas, hoje em dia eles não são mais comuns. Eu vou usar essa palavra porque eu também não sou um cessacionalista radical, tá? Eu não sou um sensacionalista radical, e eu acredito que alguns dos nossos queridos comentaristas aqui, que nós usamos muito, conservadores, eles são radicais. E em sendo... Desculpa. Joguei água na Bíblia. E em sendo radicais, com todo respeito, eles acabam... forçando o texto, querendo que o texto diga uma coisa que o texto não diz, certo? Eu conheço pessoas, agora aqui entre nós, que cresceram em igrejas que tinham um ensinamento errado sobre isso.
elas passaram boa parte da vida delas de crente, esperando uma segunda bênção. E algumas delas já estavam até, inclusive, muito frustradas. Porque, muito embora se dedicassem, muito embora até trabalhassem na obra, estivessem bastante envolvidas, elas não conseguiam se livrar daquela impressão de que faltava alguma coisa a mais. E de fato faltava. Elas pensavam que era o Espírito Santo, mas não era o Espírito Santo. Sabe o que é que faltava para elas? Era o entendimento. Então, elas, por graça de Deus, encontraram pessoas, mestres, capazes de ensiná-las. E esses mestres foram e mostraram a palavra de Deus para elas. Olha, se você é crente, você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito de que você é filho de Deus. A Bíblia diz claramente, se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é dele. A Bíblia diz claramente, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Vejam, Paulo não diz que a gente deve examinar para ver se o Espírito Santo está em nós ou não. Em nenhum lugar ele vai dizer isso. Ele simplesmente diz, vocês têm que verificar, lá em Hebreus capítulo 13, vocês têm que verificar se vocês estão na fé em Cristo, se vocês creem em Cristo verdadeiramente como Salvador e Senhor da vida de vocês. E essa é a única certeza que vocês precisam ter. Se vocês creem em Cristo como Salvador, como Senhor da vida de vocês, vocês são dele. O Espírito Santo sela você. O selo naquela época era uma coisa muito importante. Já foi na nossa época, Hoje em dia parece que não é mais tão importante, talvez para os colecionadores. Mas o selo era justamente uma garantia de autenticidade, Naquela época se usava muito sinetes, normalmente de madeira ou metal, Então, alguém lá, a autoridade, escrevia uma carta em pergaminho, em papel, ou até em argila, mais antigo. Depois eles colocavam aquela carta, num invólucro, fechavam dessa forma, aí pegavam um pouco de cera, queimavam uma vela, sei lá, um bastão que já era apropriado para isso, jogavam aquela cera, derretida ali em cima. Estou fazendo aqui para você, está aqui a cera derretida. Aí eles vinham com um sinete, já tinha o brasão real, o selo do potentado lá, sei lá o que, e jogavam naquela cera líquida. Então aquilo era o selo, era uma prova de autenticidade. Se a pessoa destinatária da carta recebesse aquilo violado, já podia desconfiar do conteúdo da carta, ou já podia desconfiar que o sigilo havia sido quebrado, e o cara que estava entregando a carta, ficava numa situação difícil. Então o selo era uma garantia de autenticidade. E Paulo diz claramente, no momento que vocês creram, ele vai escrever para os Efésios depois, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é o penhor, ele é a garantia da herança de vocês, ele é garantia de autenticidade. Que coisa maravilhosa, como Deus foi bom conosco, me nos outorgar o seu Espírito. Que maravilha, aleluia. Então, eu só preciso responder essa pergunta. Eu sou de Cristo, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se eu sou de Cristo, o Espírito Santo está comigo. Eu gosto mais de dizer o Espírito Santo está comigo do que eu tenho o Espírito Santo, Fica assim uma coisa meio, sei lá. O Espírito Santo está comigo. Então, é assim que eu entendo que esse texto deve ser compreendido por nós. E talvez, vou dizer de novo, com esse ensino errado, que por causa desse incidente aqui talvez começou a se espalhar lá por Éfeso, quem sabe por outros lugares. Não. Vocês não se lembram que Paulo precisou orar e impor as mãos
sobre os primeiros, aqueles primeiros homens, para que eles recebessem o Espírito Santo. Então assim agora é o que nós estamos vendo. Há um abuso, a palavra é essa mesmo, há um abuso desse texto em várias igrejas que se dizem cristãs. Você vê isso na internet muito, você vê nos panfletos que caem aí pela rua. Venha para tal igreja, tal dia, que vai ter um homem que é poderoso para outorgar o Espírito Santo. Venha e você vai receber o Espírito Santo. Você que ainda não recebeu o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo, porque a oração desse homem é poderosa. Isso é um abuso. E não corresponde à verdade bíblica. Não corresponde à verdade bíblica. Paulo jamais ordenaria aos crentes que eles se enchessem do Espírito Santo se ele não tivesse absoluta certeza de que o Espírito Santo está com os crentes, como Jesus prometeu. Eu vou enviar o Espírito para que ele fique para sempre com vocês. Paulo jamais diria: não entristeçam o Espírito Santo que está em vocês. Que está em vocês. Então, se é crente verdadeiro, se é filho de Deus, tem o Espírito Santo. Vejam, eu já falei isso aqui outras vezes, como esse ensino deve nos impactar. Nós temos um hóspede real, o emissário do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu disse que eu ia falar sobre isso, né? Eu vou falar. A gente tem músicas, inclusive a gente até canta algumas direcionadas ao Espírito Santo. O meu pai, pastor Eulálio Trindade, ele sempre enfatiza isso, né? Nós não encontramos na Bíblia orientações para que nós oremos ao Espírito Santo, né? É verdade. E às vezes as pessoas fazem músicas, né? Tem até uma música aí que o pessoal gosta muito, eu sinceramente não gosto. Espírito Santo, ore por mim, né? E a música vai assim numa levada assim meio até, acho que depressiva. Estou clamando, estou pedindo, meu clamor está subindo, né? Tem outra que eu já comentei aqui várias vezes: ele está em você, o Espírito Santo se move, você até com gemidos inexprimíveis. Essa é pior ainda, na minha opinião, porque fala que você deve reconhecer o valor que você tem. A gente não tem valor nenhum. Paulo, já que ele desenvolveu toda uma pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, gente. Ele insiste nesse ponto: não existe bem nenhum em nós. Ele disse: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, eu não tenho valor. Há realmente uma situação, nós estamos vendo nas igrejas, uma situação que a gente vai para a igreja. O pastor Marcos Granconato, naquele vídeo que eu compartilhei com vocês, ele diz isso claramente, né? Acho fantástica a maneira como ele coloca. As pessoas vão à igreja para se sentir bem. Tudo que está ali tem que fazer eu me sentir bem. Inclusive o pregador, ele tem que pregar algo que vai me amaciar o ego, que vai me fazer sentir bem. Muitos, né, pregadores são mais motivacionais, estão mais preocupados em motivar as pessoas do que em pregar o evangelho. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. E alguns deles têm milhões de seguidores. Entendem por que eu acho que esse texto aqui é importante? Por que eu acho que é importante a gente entender esse texto? Às vezes a única coisa que as pessoas precisam, queridos, é de instrução. Mas o Espírito está aí. O Espírito que escreveu a Escritura, que é o autor da Escritura, é perfeitamente capaz de fazer com que alguém, lendo um texto, entenda esse texto. A despeito das diferenças que podem haver de interpretação, isso aqui não é uma coisa fundamental,
Eu preciso dizer isso também, né? Não é não tem nenhum um fundamento do cristianismo em xeque aqui. Mas eu creio que o Espírito Santo é capaz de nos fazer entender a sua palavra, que ele mesmo escreveu. Então, eu queria dizer isso e eu vou terminar dizendo, eu sou um cessacionista, mas não sou radical. Eu acredito que se Deus quiser, de uma hora para outra, fazer com que esses dons se tornem importantes de novo, o que eu não acredito que ele vai fazer, dons como manifestação de línguas, né? Naquela época, teve um impacto muito grande. E vale dizer de novo, eram línguas conhecidas. Eram línguas conhecidas. Tanto que Paulo, na verdade, mais tarde lá em Corinto, que em Corinto o negócio foi feio, né? Realmente a coisa estava, o abuso já estava extremo, estava uma bagunça. Infelizmente, a gente precisa dizer isso porque a Bíblia não esconde, mas a igreja estava uma bagunça. Paulo teve que censurá-los, Paulo teve que dizer, olha, que história é essa das pessoas verem as reuniões de vocês, um bando de gente, e o outro grita outra coisa dali, o outro grita outra coisa dali, o outro grita outra coisa dali. Se alguém incrédulo ouvir, ele vai dizer, esse povo enlouqueceu. Ele não vai glorificar a Deus. Paulo, ele imediatamente leva essas pessoas de Corinto a lembrar como foi no início, porque todas as línguas que foram faladas lá no Pentecostes eram línguas conhecidas, as línguas estão citadas lá, os lugares estão citados, os habitantes desses lugares estão citados, da Ásia, dali da Ásia Menor, dali da região limítrofe com a Europa, estão lá, as nações, os povos estão lá citados, nós somos partos, medos, elamitas, né, de Fenício, da Fenícia, está tudo citado lá, eram línguas conhecidas, não eram línguas de anjos, como se diz, mas Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 de língua de anjo. Paulo está fazendo ali, ele tá exagerando no exemplo, é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, nem que eu falasse a língua dos anjos, ele não está dizendo que existe uma língua dos anjos, e ele principalmente não está dizendo que Deus eventualmente permite que Eliézer, Fátima ou qualquer outra pessoa fale essa tal língua dos anjos que ninguém consegue interpretar. Paulo teve que chegar claramente lá com o pessoal de Corinto e dizer, olha, se não tiver quem interprete, fique calado, não diga nada. Eu prefiro falar 10 palavras numa língua que as pessoas vão entender do que 1000 palavras numa língua que ninguém vai entender. Então, a palavra é clara. A palavra é clara. Está havendo, e parece que começou bem cedo, um abuso por causa de interpretações erradas daquilo que Deus fez e faz na história. Então, eu sou sensacionalista. Eu acho que o dom de línguas Deus não está mais usando hoje, o que não significa que ele não possa vir a querer usar em algum lugar ou em alguma outra época diferente da nossa, ou mesmo nessa época agora aqui. Desculpa, eu tenho que dizer isso, talvez alguns conservadores vão ficar chateado, mas eu tenho que dizer isso, eu não conheço a mente de Deus dessa maneira para dizer, não, acabou, não tem mais. Eu posso afirmar, por exemplo, que no final da era apostólica nós vemos sim o próprio Paulo, que o texto diz aqui, você vai continuar a leitura depois, gente, eu já vou terminar, tá? Você vai continuar a leitura depois, você vai ver que o pessoal pegava objetos de uso pessoal dele, lenços, aventais, colocava sobre os doentes e os doentes ficavam curados. Só que você vai ver depois o mesmo Paulo, porque é bom a gente dizer sempre que esse poder não era de Paulo, nunca foi, o texto deixa bem claro, Deus concedeu a Paulo, isso está no original assim, tá, queridos? Você pode olhar, se você tem uma Bíblia, um Novo Testamento grego, um aplicativo, alguns de vocês têm, eu já recomendei, já até baixei no celular de alguns de vocês, você pode olhar lá o versículo 11, isso é fácil, não precisa saber grego, koiné,
o grego em que o Novo Testamento foi escrito, você vê. Aí você clica lá, você vai ver theos, que é a palavra grega para Deus, de onde veio a palavra teologia. Você vai ver lá, é a primeira palavra do versículo 11. Theos, está bem claro lá, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar esses sinais extraordinários. Então o pessoal pegava lenço, pegava avental, talvez o avental que ele usava trabalhando no ofício de fazedor de tenda, e colocava sobre os doentes e os doentes ficavam curados. De novo, o texto não está dizendo que Paulo fazia isso, eu já ouvi. Acontece o seguinte, Paulo estava trabalhando lá, ele tinha uma encomenda. Olha essa história absurda, bizarra. Ele tinha uma encomenda, e aí ele estava lá trabalhando, fazendo a tenda lá. Aquila e Priscila estavam lá do lado dele. Aí chegou um irmão lá e disse: Paulo, a minha mulher está muito mal, ela está com uma febre muito alta, eu acho que ela vai morrer, eu quero que você vá lá curar a minha mulher. E aí Paulo: cara, não posso, eu tenho essa encomenda aqui, eu preciso entregar. Faz o seguinte, tirou o avental, pega o meu avental, coloca lá em cima dela que vai resolver a parada. Aí ele foi, colocou, pronto, aí o avental, aí pronto, o avental de Paulo começou a circular de um lado para o outro. Isso é um absurdo. Ainda que isso tenha acontecido, a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, eu não vou dizer. Eu falei aqui para ilustrar para vocês a que ponto as pessoas chegam. Não há indício de que Paulo, que essa prática se originou em Paulo, e não há indício também de que Paulo incentivou essa prática. Eu duvido muito, pelo contrário, né? Mas aí, para terminar a história, aí você vê Paulo falando para Timóteo depois: olha, eu deixei o Trófimo doente em Mileto. Uau, olha só, o Paulo, que os objetos pessoais dele colocados sobre as pessoas curava as pessoas, ele escreve para Timóteo e diz: olha, eu deixei o Trófimo doente, ele estava doente, ele não tinha condição de me acompanhar na viagem, ele ficou doente lá em Mileto, eu segui viagem e ele ficou lá. Parece não, com certeza, aquele poder já não era mais tão evidente e talvez necessário. Ele vai falar de Epafrodito lá em Filipenses, do mesmo jeito, ele vai dizer: olha, ele adoeceu mortalmente, a gente ficou aqui, realmente eu fiquei muito triste, eu acredito que Deus curou ele para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque Paulo gostava demais dele, era um companheiro de trabalho. Então, queridos, só para que fique claro, né, eu acredito sim que esses dons, né, esses sinais e prodígios extraordinários aí tiveram uma época, não é, na história da igreja, né? Eu acredito nisso, mas eu não sou radical, não faço disso uma afirmação absoluta, e eu acho que ninguém deveria fazer, não importa o quanto a pessoa tenha estudado, eu acho que ninguém deveria fazer isso. Bom, eu ainda estou aqui, né, no primeiro parágrafo, né? Mas eu vou continuar, tá? Eu não vou desistir não. Espero que vocês perseverem aí comigo. Tem o grupo aí para vocês questionarem, né? Mandem os questionamentos de vocês que eu prometo responder no próximo domingo, ou talvez no próprio grupo. Tá bom, queridos? Desculpa aí os 18 minutos de atraso, mas como diz como Paulo diz, né? A mim não me desgosta, e é para a segurança de vocês que eu repito, né? As mesmas coisas. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vou pedir para a Fátima chegar aqui mais próximo do microfone e fazer a oração final aqui para nós. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nos alimenta o nosso espírito, Senhor. Amém. Muito obrigada porque fomos saciados por ela nesta manhã, Senhor. Graças te damos pelos professores, Senhor, que estão aí, os nossos mestres, estão empenhados, Senhor, em nos trazer a Tua palavra, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque mesmo nesse distanciamento, em todo esse momento que estamos vivendo, a Tua palavra não deixou de chegar a nós, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada pelos Teus servos, que o Senhor continue os abençoando, dando sabedoria, dando saúde, amém, protegendo-os, Senhor, de todo o mal. Guarda-nos no Teu nome, Senhor. Abençoe os nossos queridos irmãos que vão estar, Senhor, fazendo a segunda etapa do Enem, que amém, o Senhor
os proteja e os guarde, Senhor, de todo o mal, que eles possam ir, Senhor, com tranquilidade, ó Deus, com segurança, e fazer esta prova e retornar para os seus lares, Senhor. Amém. Guarda-nos mais uma vez no teu nome, eu te peço por este dia, e que o Senhor abençoe cada irmão que está na sua casa hoje, Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando e que à noite logo mais possamos novamente sermos instruídos, Senhor, pelo teu servo. Muito obrigada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, você já tem a sua caneca da EBD, olha, tá ao contrário porque eu estou usando a câmera frontal. Não é linda essa caneca, gente? É o Fábio que faz, olha, esse é o símbolo oficial da nossa escola dominical, tá? Tem o nome da igreja aqui embaixo. Só falar com o Fábio, ele tá aí no Facebook, Clique Mídia Digital, né? Eu acho linda essa caneca, né? E vamos abençoar aí o irmão também e reconhecer o trabalho dele, né? Encomende a sua caneca, tá? Da Escola Bíblica Dominical, bate uma foto com a sua caneca, coloca no grupo lá, Agenda. Tá bom? Ele faz agenda também, ele tem toda uma linha lá da EBD, certo? É só você olhar lá e ver. Que Deus abençoe vocês, queridos. A saudade é grande, mas o amor é grande também. Tchau, tchau. Até mais tarde.